do tempo da pandemia, que realmente muito nos apoquentou em vários aspectos e causou danos sensíveis em vários aspectos. Mas, portanto, é com grande gosto que aqui regresso a Nampula, a esta casa, que também é minha, a Universidade Católica de Moçambique e, em particular, a Faculdade de Direito. E permitam-me, nesta ocasião, não só cumprimentar todos os presentes, mas, de um modo especial, as ilustres autoridades que estão aqui presentes e que participam, começando por cumprimentar a senhora professora secretária-geral da Universidade, que nos acompanha à distância, também o senhor diretor, o professor Zacarias Giro Cacaça, que aqui está e, uma vez mais, na sua pessoa, cumprimento toda a comunidade académica e agradecer a confiança para mais esta iniciativa. Tenho participado, como já disse o professor Sandro, realmente em várias edições de doutoramento. Ainda nesta semana vamos ter mais uma turma a ser lecionada por mim nestes 3 dias até ao fim da semana, de uma forma um pouco mais compactada. Também gostaria de cumprimentar os senhores presidentes do Tribunal Superior, a senhora Presidente do Tribunal de Nampula e também os senhores procuradores, em geral todas as autoridades, e os seus estudantes, também, vejo aqui em grande número, também os seus funcionários, sempre inexcedíveis no acompanhamento, e uma palavra aqui especial, amiga, ao professor Paulo Santos Sousa, que foi o meu aluno, me fez recordar realmente coisas que ficaram no coração, mas que às vezes não me recordo bem. Foi da primeira edição, o tempo passa, e fico feliz porque realmente essas sementes lançadas à terra realmente frutificaram. E o professor Sandro é uma dessas sementes, como outras que eu tenho acompanhado, e de facto também aqui dar nota da importância do doutoramento em Direito desta Universidade. Sabem que o doutoramento em Direito é um passo importante na vida académica, é um passo em que há hoje maior competição por parte de várias instituições, e a Universidade Católica de Moçambique tem tido o cuidado de levar por diante esses projetos, que não são fáceis. Os alunos muitas vezes desistem, os alunos não têm meios para estudar, sentem-se desacompanhados, os orientadores às vezes não orientam, mas desorientam, mas eu julgo que aqui, enfim, com a minha ajuda, na medida do possível, também à distância, tem havido realmente esse cuidado de acompanhar os estudantes e de os fazer trabalhar, porque começar é de todos, acabar é de poucos. Todos começam no doutoramento, mas poucos acabam. Isto no doutoramento como na vida, nas tarefas diárias, é muito fácil começar. No primeiro dia que fazemos uma coisa estamos muito contentes, mas depois o problema é acabar, e às vezes não acabamos, a maior parte das pessoas não acaba aquilo que começa. E de facto, se nós verificarmos a estatística deste doutoramento, em comparação com doutoramentos de outras universidades moçambicanas e até angolanas ou até europeias, realmente, como costumamos ver, a taxa de execução, a taxa de sucesso é bastante elevada. E claro que isso depois gera invejas, porque começam a olhar para o lado e veem que outros trabalham melhor do que nós, aqueles que são invejosos ficam logo amargurados porque querem logo começar a dizer mal. E, portanto, penso que é isso que é injusto, e, portanto, é preciso dizer que os bons resultados que esta Universidade tem conseguido no número de doutorados que já teve em pouco tempo e na sua qualidade, um desses exemplos é o professor Sandro, acho que se deve também a um trabalho interno, discreto, de acompanhamento, de apoio. Claro que as coisas podem ser sempre melhores, mas, portanto, deixo aqui como primeira palavra realmente esta, que eu acho que é muito importante, de louvor ao trabalho no âmbito do programa de doutoramento e a necessidade de continuar e sobretudo a preocupação de levar as coisas a sério. Isso ninguém pode negar, e, portanto, o Sr. Decano fica com esta mensagem da minha parte e sabe bem o que é que eu estou a referir-me, e, portanto, também da minha parte, nas limitações próprias da minha vida profissional, que é realmente bastante preenchida e em várias latitudes, mas realmente o gosto de ter colaborado com as coisas que acontecem, com os precausos, com as coisas mais bem feitas, outras não correm tão bem às vezes, é assim a vida. Mas aqui estamos, de todo o coração, para continuar esse trabalho. E eu também gostaria aqui além de cumprimentar o professor Sandro e de agradecer, enfim, a excelente apresentação de um currículo que
fez sem qualquer nota escrita, o que é realmente admirável, mas também de salientar a importância desta conferência, que realmente sendo a primeira sobre este tema, que está na ordem do dia. Aliás, a senhora Secretária-Geral fez uma excelente apresentação, um resumo daquilo que é realmente hoje os vários problemas, que são os vários problemas de inteligência artificial, e, portanto, vejo aqui um programa muitíssimo bem preenchido, com temas muitíssimo interessantes, e também cumprimento todos os colegas palestrantes que, ao longo deste dia, vai ser um dia realmente condensado, um dia forte de transmissão de conhecimento, e, portanto, cumprimento todos os colegas, alguns ainda não estão, outros já estão, cumprimento todos, e é uma honra para mim, realmente, iniciar então esta conferência. Eu vou fazê-lo através da projeção de um PowerPoint que aqui está, pelo menos na primeira página, portanto tem aqui o contacto através do e-mail, se depois quiserem continuar este diálogo que aqui se iniciará sobre este tema, portanto estejam à vontade, portanto este é o tema da minha intervenção. Aliás, tema que depois tem várias questões que eu depois vou procurar distinguir, mas vamos realmente avançar. E o primeiro aspecto que eu gostaria aqui de referir é o enquadramento, digamos assim, histórico ou sociológico sobre o que é o tema da inteligência artificial e o tema em geral do uso da tecnologia e, em particular, da tecnologia dos computadores. Costuma-se dizer que a inteligência artificial corresponde à quarta revolução industrial. Bem, já agora, se falamos na quarta, era bom que sabermos bem o que é que foi a primeira, a segunda e a terceira. E é isso que penso que é importante. Realmente a revolução industrial num sentido amplo, no sentido da descoberta de novas tecnologias, de automatização, mas na verdade, enfim, isto é um conceito dos sociólogos, não é dos juristas, mas podemos dizer que há 4 revoluções industriais. A primeira foi com a invenção da máquina a vapor, através de um senhor inglês chamado James Watt, que realmente inventou a máquina a vapor e que permitiu, de facto, a mecanização da produção, digamos, multiplicar muitíssima produção através de meios de mecanização e com uma fonte de energia que não existia. Portanto, a primeira fonte de energia, provavelmente, aplicada à indústria foi realmente a máquina a vapor. Portanto, isto foi em meados do século XVIII, mas só na prática ela se aplicaria no século IX, sobretudo nos países industrializados do norte da Europa, sobretudo o Reino Unido. Depois temos, no fim do século XIX, uma outra revolução industrial, uma segunda, assim que se costuma dizer, que é a produção em série, sobretudo a produção de carros nos Estados Unidos e noutros países, portanto, digamos, uma mecanização, mas que se transforma numa mecanização em produção de bens em elevada escala, sobretudo os automóveis. Aliás, até esta revolução industrial muitas vezes se chama Fordismo, tem a ver com um senhor, aliás, muito importante nos Estados Unidos, que inventou a primeira produção em série de automóveis, o Sr. Ford. Aliás, há uma marca de carro nos Estados Unidos, sem fazer aqui a propaganda, mas que se chama Ford, precisamente em homenagem ao Sr. Ford, que inventou um novo processo de produção automatizada de veículos, o Fordismo. Depois, a terceira revolução industrial é considerada a invenção dos computadores, portanto, toda a espécie, sobretudo dos computadores pessoais. E a quarta, aquela que estamos agora a viver, da tal inteligência artificial. Às vezes podemos falar nas duas coisas ao mesmo tempo, isto é, a utilização dos computadores em termos pessoais e em termos massificados não é bem igual à inteligência artificial, porque a inteligência artificial significa, digamos, um passo em frente, diferente do mero uso dos computadores. Mas as duas coisas não estão dissociadas e alguns temas são comuns aos dois problemas. Ao problema da digitalização em geral da vida e da sociedade e da economia e em particular agora estes novos avanços têm sido feitos com a própria inteligência artificial. Claro que isto vai mudar substancialmente o panorama da nossa vida coletiva. Nós hoje estamos totalmente dependentes dos processos tecnológicos, da digitalização, para tudo, desde o correio eletrónico, desde as compras que fazemos, desde encomendar o almoço ou o jantar, os pagamentos bancários, os meios de comunicação social, como é que se utilizam os meios digitais. Portanto, tudo isso hoje depende realmente do processo de digitalização eletrónica. Isto também implica depois a criação de um conceito novo, que é o conceito do ciberespaço. Nós hoje não estamos apenas num espaço físico, aqui realmente estamos,
É sempre melhor o espaço físico do que o espaço virtual, isso é verdade, mas também estamos num mundo virtual, alguns chamam também o metaverso, o ciberespaço. E esse ciberespaço tem características muito diferentes do espaço físico, porque é um espaço que é global, tanto faz estar na Austrália como está no Polo Norte ou está na Argentina, é igual. Portanto, digamos, no certo sentido, o ciberespaço não tem espaço. Depois, também no certo sentido, não há tempo, porque é um espaço instantâneo. A pessoa está aqui como está, exatamente no mesmo segundo, no outro lado do mundo. Portanto, estamos todos instantaneamente em contato uns com os outros e também com umas desvantagens de uma certa impessoalidade, de facilidade de intervenções anónimas, que às vezes, depois, do ponto de vista criminal, sabemos que isso tem os seus reflexos negativos de impedir a perseguição criminal dos crimes também que são cometidos no ciberespaço. Essa é outra parte também muito importante, a chamada os crimes informáticos. Ora bem, mas avançando um pouco, adotando aqui um sistema um pouco dedutivo, quais são os problemas que a digitalização, que a informática implica no próprio direito? Há aqui depois problemas concretos, alguns já foram até salientados. Desde logo o problema de o direito ir sempre atrás da tecnologia. Às vezes nós dizemos que vamos atrás do prejuízo. Aqui é o direito que vai atrás da tecnologia, porque a tecnologia aparece sempre primeiro. E o direito tem que reagir, mas o direito demora tempo a reagir, porque é preciso fazer leis, é preciso reunir a Assembleia da República, é preciso arranjar acordos políticos. O direito vem sempre atrás, e às vezes quando vem atrás vem tarde, e a más horas. Portanto, nós temos esse problema, e depois temos outro problema, que é o problema de, muitas vezes, não conseguirmos transpor para o direito conceitos que não são jurídicos, mas são conceitos tecnológicos, são conceitos extrajurídicos. E muitas vezes não conseguimos transformar em linguagem jurídica, no discurso jurídico, aquilo que são conceitos jurídicos, são conceitos extrajurídicos, conceitos tecnológicos, de software, de hardware, de bytes, de tudo por aí fora, IPs, todas essas coisas que nós hoje ouvimos falar. Já temos algum contacto com isso, mas isso depois é preciso explicar, sobretudo quando se for em matéria criminal, o que é aceder ao software ou ao hardware, ou o que é destruir o hardware ou o software. Se isso é um crime informático, por exemplo, de destruição de dados informáticos, é preciso que o crime correspondente defina com precisão o conceito que corresponde à conduta criminosa, porque, caso contrário, podemos cair no risco de estar a incriminar qualquer conduta sem a suficiência da sua precisão e da sua determinação a nível da lei penal, que é um dos princípios fundamentais do Estado de Direito, o princípio da legalidade criminal. E, portanto, a digitalização tem este problema de estar sempre à frente, de surgirem novos mecanismos, novos procedimentos, e o direito reagir realmente com atraso em relação a essa mesma matéria. E com isto entramos propriamente naquilo que hoje vai sendo o novo ramo do direito, que é o chamado direito do ciberespaço, ou direito digital, ou também já vi livros que se chamam de ciberdireito. Tanto faz. Eu, por enquanto, até gostava de escrever um livro sobre isto. Quem sabe se depois desta conferência terei um novo ânimo, mas já vi os vários nomes, ou direito digital, ou direito do ciberespaço, ou ciberdireito. Não digam cyber, porque o cyber realmente é a palavra inglesa, mas em português não se diz cyberdireito, diz ciberdireito. Não é cibersegurança, mas é cibersegurança. E em inglês escreve-se com Y, em português escreve-se com I, mas é um caso, obviamente, do neologismo em que o português tem que buscar uma palavra que aparece em inglês, obviamente, na sua originalidade é inglesa. E, portanto, agora, a questão é esta. Há um direito do ciberespaço, mas o problema é saber o que é que faz parte desse direito do ciberespaço. Porque no fundo, vamos ter aqui, digamos, um direito duplicado. Isto é, há um direito do mundo físico e depois há um direito do mundo virtual, mas não é tudo a mesma coisa. Até certo ponto é. Portanto, agora, a grande questão que se tem colocado, desde logo uma questão inicial, é saber o que é este direito do ciberespaço e quais são as suas características. Claro que aqui, aquilo que acontece no ciberespaço tem que ser objeto de um dever ser jurídico, não de um dever ser moral, também pode ter, ou um dever ser social, mas um dever ser jurídico. E esse direito, no fundo, é um direito também difícil, porquê? Porque é um direito misto, porque é um direito em que tem intervenção do Estado, por exemplo, o direito dos crimes informáticos é um direito criminal digital, é um direito de ciberespaço penal, também existe, mas, por exemplo, regras que
estabelecem a possibilidade da compra eletrónica, quando compramos livros pela Amazon, ou quando baixamos músicas no YouTube ou no iTunes, ou seja, o que for, estamos a fazer, ou quando compramos objetos, camisolas, mercadorias, e são compras eletrónicas, mas isso não tem nada a ver com o direito público, isso é direito privado. Isso é uma compra feita através de um processo eletrónico. Mas também tem que haver direitos dos consumidores, por exemplo, e não pode haver fraudes. E se houver incumprimento, onde é que se vai exigir responsabilidades ao fornecedor que não forneceu o bem? Tantas vezes há fraudes nessa matéria. Mas, portanto, nós temos aqui um problema ao nível da definição desse ramo do direito, que sendo um direito público também um direito privado. As fontes também são variadas, às vezes há uma autorregulação das entidades que estão nos vários mercados digitais, outras vezes o Estado tem que impor a sua própria legislação. Mas, de um modo geral, podemos dizer que, de facto, este direito é um direito que está em construção, um direito fragmentário, é um direito que tem muitas lacunas, mas que tem que ser construído também com a intervenção de todos e, sobretudo, com o seu estudo, e esta conferência certamente vai contribuir para isso mesmo. E então, quais são os problemas do direito digital ou do direito de ciberespaço? Eu aqui ainda não escolhi verdadeiramente qual a palavra a dar, isso fica em aberto. Há vários problemas clássicos, que depois se vão ligar à inteligência artificial. Desde logo o problema de saber quais são as fontes deste direito digital. Porque se o direito digital é um direito universal, se é um direito de um mundo que não é físico, quem é que determina as leis que regulam esse ciberespaço? São os Estados, individualmente, mas isso não serve para nada. É a comunidade internacional, como as Nações Unidas é que vão estabelecer o direito do ciberespaço? De que forma? É capaz de ser difícil. Portanto, há vários temas aqui que são temas habituais. É o problema das fontes do direito, saber o problema da regulação do governo do ciberespaço. É um problema muito importante, isto é, quem é que manda no ciberespaço? Quem é que estabelece as regras? Quem é que estabelece sanções em caso de cumprimento dessas mesmas regras? A questão dos direitos humanos no ciberespaço também é uma questão importante. O ciberespaço não pode ser um espaço em que não haja o respeito pelos valores e por princípios fundamentais ligados à pessoa humana, a questão da fiabilidade das transações e a questão da cibercriminalidade. Portanto, são estes os temas, mais ou menos, do direito do ciberespaço, embora hoje haja novos temas que aparecem. Nós começam já a aparecer vários manuais de direito do ciberespaço, tem alguns, vai em várias línguas, mas eu vou vendo que cada vez que aparece um novo manual há sempre mais algum capítulo novo que surge nesse manual. Portanto, a questão é um direito que está, digamos, a crescer substancialmente e até de uma forma acelerada. Neste contexto também nós falamos, e eu já tenho referido a isso, embora também sem um grande desenvolvimento, o problema do chamado constitucionalismo digital. Nós sabemos o que é o constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? É a procura de estabelecer na vida coletiva um Estado de Direito, em que a vida coletiva se organiza com base na separação dos poderes e com base na proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Isso é uma coisa que é fundamental. E, portanto, por isso mesmo já há autores que falam no constitucionalismo digital, que é precisamente a parte do direito constitucional que se aplica ao ciberespaço e que leva para o ciberespaço os valores e o modo de vida que o próprio constitucionalismo trouxe aos Estados quando surgiu no século XIX. Essa é a ideia. Mas há, apesar de tudo, algumas dúvidas e algumas perguntas. A primeira pergunta é quem é que define a normatividade do ciberespaço e quem é que define as suas fontes? O ciberespaço não tem lei? Quais são as leis? Quem é que faz as leis do ciberespaço? Uma primeira questão. Depois, o ciberespaço não pode ser um ciberespaço sem direitos. Tem de haver direitos fundamentais, direitos humanos, de vários níveis no ciberespaço. E tem de haver alguém que crie esses direitos e que, sobretudo, crie novos direitos, porque o ciberespaço exige novos direitos que ainda não existiam antes. No fundo, corresponde, já vou falar sobre isso, a uma nova geração de direitos humanos. O ciberespaço é uma nova fase de evolução da humanidade, assim como houve direitos de segunda geração, de terceira geração, de quarta geração, os direitos humanos no ciberespaço correspondem a uns direitos talvez de sexta geração, porque já há uma quinta geração de direitos fundamentais. E depois, quem é que mantém a ordem no ciberespaço? Quem é que mantém o ciberespaço como um espaço de verdade, de fiabilidade, de fidelidade, não de aldrabice, de felizes, de crimes? Há pessoas que encomendam crimes no ciberespaço, não sei se sabiam. Vão à Dark Web ou à Deep Web e encomendam morte de pessoas, compram armas proibidas,
compram explosivos, tem lá manuais de como é que se faz uma arma em casa, uma bomba. Portanto, este ciberespaço é aceitável? Não é. E, portanto, este espaço tem que ter ordem, tem que ter polícia, tem que ter fiscalização, e tem que haver autoridade, tem que haver um juiz deste ciberespaço que implique sanções para quem se porta mal, porque essas sanções e esses juízes, se existem, se a pessoa está a fazer uma bomba na sua casa, na sua cidade, se a pessoa está a aprender a fazer uma bomba no ciberespaço, também tem que ter a mesma sanção, também é um crime. Aliás, como sabe, o terrorismo, até os atos preparatórios são sancionados como crimes. Habitualmente os crimes não são incriminados nos atos preparatórios, mas no caso só na tentativa, excepcionalmente, e na consumação, mas no caso dos crimes de terrorismo, até os atos preparatórios são objeto de incriminação. Portanto, é preciso, são várias perguntas que ficam aqui, às quais vamos respondendo na medida do possível, mas muitas vezes não é fácil ter soluções ideais. Continuando, também aqui temos agora um ponto importante, em particular, porque temos claramente ir concretizando isto, é a questão dos direitos humanos no ciberespaço. Eu agora não vou aqui alongar muito sobre os direitos fundamentais, direitos humanos, referimos mais aos direitos que estão na Constituição, direitos fundamentais, direitos humanos mais aos direitos que estão no direito de direção ao público, habitualmente fazemos essa distinção, mas há autores que não fazem. Agora uso aqui indistintamente, quero os adjetivos de direitos fundamentais e direitos humanos para me referir aos direitos da pessoa humana que estão quer na Constituição, quer nas cartas de direitos humanos do direito internacional público e do direito e dos direitos regionais. Direito aqui, direito africano, também ao nível da União Africana. Também tem a sua própria Carta de Direitos Africanos do Homem e dos Povos, de 1981. Ora, e essa Carta Africana, ou, por exemplo, os Pactos das Nações Unidas, tem alguma coisa de direitos digitais? Ou tem alguma coisa a ver com os direitos fundamentais que nós podemos também exercer no ciberespaço? Esse é que é o ponto. E, por acaso, aqui trago-vos o exemplo de Portugal, porque eu acho que é um bom exemplo, não me é ver mal, não é estar aqui a valorizar excessivamente a minha pátria, mas eu gosto da minha pátria. Mas, de facto, em Portugal houve aqui um caminho importante, que foi a aprovação, em 2021, da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. Aliás, é um texto inovador até em termos europeus. E esta Carta tem precisamente, é uma lei com 20 e tal artigos, não é muito grande, mas tem novos direitos fundamentais em matéria não usa a palavra bem ciberespaço, mas, digamos, na era digital, que eu, aliás, irei aqui explicar sumariamente. E, portanto, aconselho-vos a que leiam esse texto, e eu aqui também vou referir um pouco o que é que diz esse texto. Claro que aqui os direitos humanos digitais ou direitos digitais correspondem então a uma sexta geração de direitos. Aqui tem os vários direitos que nós podemos encontrar nas várias gerações. Há autores que explicam os direitos fundamentais com base nas gerações. Os primeiros foram aqueles que vieram com as Constituições escritas, com as revoluções constitucionais do século XVIII, século XIX, conforme os países. Depois, a segunda geração, os direitos económicos, sociais e culturais. A terceira geração, os direitos em relação ao ambiente, os interesses difusos, contra a manipulação genética ou o direito à privacidade. A quarta geração, os direitos das minorias, de vária ordem, de minorias religiosas, minorias étnicas, minorias de orientação sexual, minorias de género, tudo isso. Direitos das mulheres, que não são uma minoria, são uma maioria já agora, mas infelizmente são uma minoria no seu poder social, e é por isso que devemos falar e proteger os direitos das mulheres. Também uma quinta geração, mais recente, direito à paz, enfim, devido aos problemas do 11 de setembro de 2001 e tudo aquilo que mudou até hoje, a nossa vida mudou substancialmente por causa dessa nova fase do terrorismo internacional, do terrorismo jihadista. Infelizmente também Moçambique tem sido atormentado por isso de uma forma grave, tem lutado para se libertar disso, não é fácil. E o Estado faz o que pode, a culpa não é do Estado, o Estado faz o que pode, é uma matéria muito difícil de resolver. O direito, até se fala hoje do direito à água, o direito ao ar puro, o direito aos recursos naturais, são novas propostas de vários autores de novos direitos fundamentais dos tais da quinta geração. A sexta geração são estes, a meu ver, e na opinião de muitos autores, aqui eu não tenho uma originalidade, que é de achar que os direitos, dos especiais direitos fundamentais no ciberespaço são, no fundo, direitos novos, mas se são novos tem que ser uma nova geração.
dos bisnetos ou dos ternetos, não sei, são os direitos humanos digitais. Portanto, aqui tem essa proposta. Agora, quais são esses vários, quais são as questões que se colocam nos direitos humanos digitais? Do modo geral, quais são aqui os problemas? Desde logo, saber onde é que eles estão, porque se eles são novos, eles têm que ser criados. E, como sabem, as Constituições não se podem refazer todos os dias. Há um processo de revisão constitucional que é complexo. Portanto, são direitos, muitas vezes, que não estão previstos, são lacunares. Estes direitos podem ser também direitos de defesa, de liberdade, como direitos de prestações. E o seu regime tem que ser um regime também igual ao regime dos outros direitos de outras gerações, tem que ser um regime também que eles tenham uma efetividade, uma aplicabilidade direta e uma aplicabilidade imediata. Digamos que esses direitos podem ser vistos em duas perspectivas. Direitos humanos no ciberespaço pode ser no ciberespaço ou do ciberespaço. Uso aqui esta importante diferença nestas duas proposições. O primeiro grupo, quais são? São os direitos que nós já tínhamos, mas que nós temos também o direito de exercer no ciberespaço. A liberdade de opinião, a liberdade de reunião. Eu posso fazer uma reunião no ciberespaço. Aliás, esta conferência também tem uma dimensão no ciberespaço, que está a ser transmitida. Portanto, direitos do ciberespaço. Direito de reunião, liberdade de opinião, o direito a não ser, enfim, censurado naquilo que digo nas redes sociais, também já agora também tenho o direito a não ser insultado, também às vezes há muitos insultos nas redes sociais, de uma forma injusta. Mas são, digamos, os direitos pré-existentes, mas que se podem exercer no ciberespaço. O direito à identidade, o direito ao nome, o direito à imagem, são já direitos que existiam antes, mas que no ciberespaço até alguns têm mais importância. Mas há um outro grupo agora de direitos novos. Quais são? Que são direitos que só fazem sentido no ciberespaço. Por exemplo, o direito a que os seus dados sejam apagados no ciberespaço, não fiquem dados desatualizados, o famoso o direito ao esquecimento, o right to be forgotten, na expressão inglesa. Ou, por exemplo, o direito ao testamento digital. Hoje as pessoas podem deixar escrito que, quando morrerem, querem que os seus dados sejam apagados ou não nas redes sociais. Chama-se direito ao testamento digital. Ou o direito a não ser geolocalizado através do uso dos seus computadores ou dos seus telefones, a não ser em casos, obviamente, de investigação criminal. O direito à geolocalização. O direito a ter acesso ao ciberespaço, não ser um espaço fechado, nem um espaço censurado. Portanto, há vários direitos novos que só fazem sentido no ciberespaço. Até há um direito, nesta Carta Portuguesa existe, que é o direito à ação popular digital. Imaginem, a própria possibilidade de haver o utilizador do ciberespaço pode suscitar um especial processo de legitimidade do ciberespaço. Agora, já para ir terminando, porque aqui o Sr. Moderador é muito estrito e acho muito bem, aqui tem depois uma apresentação desses vários direitos. Eu vou aqui avançar um pouco mais depressa. Como veem, os direitos humanos do ciberespaço são os direitos que já existem, mas adaptados, de participação digital, privacidade digital, identidade, também da incriminação da desinformação, que é um tema do discurso, o discurso de ódio ou o discurso de engano nas redes digitais. Sabem que isso tem sido uma matéria muito discutida nos Estados Unidos e também no Brasil. E, portanto, são exemplos desses direitos humanos do e no ciberespaço. E aqui também tem outro conjunto de direitos, agora, do ciberespaço. São os tais direitos novos: direito ao esquecimento digital, o direito à literacia digital, à não geolocalização abusiva, etc. Agora, para terminar, em particular a questão do ciberespaço e a inteligência artificial. A inteligência artificial hoje não é fácil de definir, mas em geral define-se a inteligência artificial como sendo a utilização dos mecanismos eletrónicos e de computador, mas em que o computador ou a máquina tem uma capacidade de aprendizagem autónoma e tem uma capacidade de resolver problemas de uma forma autónoma. Portanto, há aqui algo mais do que a mera processamento automático de dados, do que a mera armazenagem de dados. É mais do que isso. Depois há várias coisas, fala-se na robótica a esse respeito, fala-se nos veículos autónomos, várias coisas. Eu aqui gostava só de fazer aqui uma breve referência, assim um pouco mais literária. Enfim, sabem que esta questão de a máquina se tornar independente do homem não é uma questão de hoje. Já muitos romancistas o fizeram. Lembro, enfim, um romance do século XIX, muito conhecido, Frankenstein, que era um senhor cientista que inventou um homem que depois teve vida própria e que depois
ficava amargurado por ter sido criado de uma forma artificial, enfim, toda a história de Frankenstein, não vou entrar por nós, isso no século XIX. Já no século XX, em 1950, temos o grande livro de George Orwell, que era um autor inglês e que escreveu um livro chamado 1984, mas ele moraria em 1950. Ele publicou o livro, penso, no ano anterior à morte dele, e é um livro que realmente nos revela todo um mundo de totalitarismo e, aliás, o subtítulo do livro é bem elucidativo. O grande irmão, o Big Brother, is watching you. Portanto, a ideia de um Estado totalitário em que não há privacidade. E depois temos os problemas mais recentes do chat GPT, em que nós perguntamos ao chat GPT, então diga lá quem é que é o professor Bacelar Gouveia. E aquilo faz logo ali uma lista de, não sei se são muitas páginas, eu nunca perguntei assim, mas diz logo quem é a pessoa, então faz favor, digam-me como é que é a Constituição de Moçambique. E aparece logo um texto com 10 páginas a explicar o que é a Constituição de Moçambique. Eu já fiz várias experiências dessas. E como imagino, isto levanta muitos problemas, a começar por nós, professores, porque às vezes quando pedimos um trabalho a um aluno, agora já não é o problema do aluno ir para a internet copiar conteúdos de outros trabalhos, não. O aluno pergunta ao chat GPT quer que diga qual é que é um assunto, e o chat GPT em 5 segundos faz um texto de 10 páginas. E já está feito. Mas o trabalho é do aluno. Não. Então de quem é o trabalho? E como é que eu posso, professor, avaliar este trabalho? Este trabalho para mim não vale nada. Portanto, conclusão, eu já não peço trabalhos meus aos alunos para trazerem de casa coisa nenhuma. Porque eu não sei se o trabalho que trazem de casa foi feito por eles ou se foi feito pelo chat GPT. Portanto, conclusão, já não há mais trabalhos feitos de casa. Acabou. Portanto, ou fazem à minha frente ou não fazem nada. Portanto, até é bom, olha, fica a vida facilitada, já não tem trabalhos de casa. Estão a ver a vantagem do chat GPT. Mas agora vamos lá ver aos problemas mais concretos e realmente muito complicados que se podem aqui suscitar. Penso que isto agora avançou aqui, eu acho que avançou aqui um ponto mais para trás. Como isto é inteligência artificial, anda mais depressa do que eu. Mas, então eu troquei aqui a ordem disto. Se calhar troquei aqui qualquer coisa. Bem, mas, portanto, sim, troquei porque o ponto 12 era o 11 e o 11 era o 12. Mas agora aqui neste ponto 11, no parágrafo 11, é que eu queria aqui só, eu estou mesmo a terminar, quais são os vários problemas da inteligência artificial. Sendo lá isso o que for, quer dizer, o problema aqui é um problema também de definição do que é inteligência artificial, porque, reparem, a inteligência artificial não é só haver uma base de dados gigantesca, isso não é inteligência artificial. Não é o facto de eu estar a digitalizar todas as sentenças de um tribunal, isso não é inteligência artificial. Isso não acrescenta nada. Só o que é? É algo mais do que isso. É eu ter um veículo que anda na rua sozinho, como já existe, a Tesla já tem isso, e os chineses. É eu ter um sistema central que permita dizer que eu, porque tenho certos comportamentos sociais, tenho tendência para ir a certos restaurantes ou para ter certos comportamentos de risco porque ando com pessoas que já estão cadastradas. Imaginem que é uma máquina dizer como aquele rapaz está sempre a fazer compras num certo lugar e a almoçar com certas pessoas, porque o cartão de crédito das compras que faz é sempre das mesmas pessoas e alguns dos seus amigos até já são pessoas cadastradas. Portanto, é natural que aquela pessoa tenha que estar sob vigilância acrescida porque ele tem tendência para a delinquência. O tal preconceito que falava a senhora Secretária-Geral da Universidade, precisamente em relação a isso. E quem diz isto em matéria criminal diz em matéria, por exemplo, racial, ou em matéria de outro tipo de comportamentos, enfim, que nós não temos o direito de julgar. Agora, os vários problemas específicos estão aqui, digamos assim. São problemas que têm a ver com... estou só a ver se avanço aqui com... Agora não consigo ver se aqui avanço. Não consigo agora avançar mais ou aqui qualquer... exatamente. Aqui... exatamente. Agora penso que era aqui que estávamos. Há aqui uma troca qualquer dos números. Mas, portanto, o problema da decisão jurídica, desde logo, portanto, a tal de saber se pode haver um juiz robô que possa fazer um discurso por conta do juiz humano. Isso acho que não é possível. Depois... também, por outro lado, não consigo aqui ver, a questão, por exemplo, dos direitos de personalidade no uso da inteligência artificial, a questão do uso da imagem da privacidade, de uma forma, não propriamente um mero registro, mas a conexão de registros da privacidade da pessoa. A pessoa sabe-se que está com as câmaras de vigilância, hoje todas as cidades têm câmaras de vigilância, portanto sabe-se que a pessoa
às 10h30 estava na Praça A e às 11 horas estava na Praça C e foi cometido um crime na Praça B, que é meio caminho entre a Praça A e a Praça C. Portanto, deduz-se que a pessoa foi aquela pessoa que cometeu o crime. Hoje é a localização. Portanto, é possível extrapolar este tipo de raciocínios para se chegar a uma conclusão. Depois, o problema da desinformação, já me referi a ele. Outro assunto, o ChatGPT não só, quando o ChatGPT produz uma obra, aliás, já aconteceu um caso em que um computador produziu um quadro de Rembrandt, tão bom como os verdadeiros quadros desse pintor Rembrandt, Flamengo. E agora a pergunta é, se uma máquina faz um quadro, ou se faz um romance, isso é uma obra literária e artística ou não? É um primeiro problema. Se for uma obra, quem é o autor dessa obra? É a pessoa que faz a pergunta e que recebe o texto, ou recebe o quadro, ou a obra não tem autoria nenhuma, e é uma obra anónima, mas é uma obra, ou a obra é do programador que fez o programa que permitiu a produção daquela obra. Esta é que é a questão, é que esta questão não está resolvida. Uns dizem que isto não pode ser nunca uma obra literária artística, porque a obra é sempre uma obra humana, e se é feita por um computador, mesmo que seja inteligente, não é uma obra humana. Outros acham que, no fundo, deve ser uma obra feita que deve ser atribuída ao próprio programador, porque, na verdade, foi o programador que inventou a máquina que deu asa à produção daquela obra. E a pessoa que a pediu não acrescentou nada, apenas pediu que fizesse um quadro, faça um quadro ao estilo de Rembrandt sobre os passarinhos. E lá vem um quadro, todo bonito, com passarinhos ao estilo de Rembrandt, mas a obra não é da pessoa que a pediu, porque não foi a pessoa que a pediu que tem qualquer habilidade artística para o fazer. Agora, isto pode tornar-se uma matéria mais dura, por exemplo, nos carros dos veículos autónomos, quando há acidentes. Quem é que é a culpa? Se o veículo, por lapso, não para numa passadeira e mata uma pessoa, mas é um carro autónomo, automático, não tem condutor. De quem é a culpa da morte da pessoa? Não só da pessoa, certamente, da pessoa que atravessou na passadeira, mas é do programador? Pode ser. Portanto, quem programa um veículo autónomo que tem uma probabilidade de matar pessoas e causar prejuízos, mas não tem culpa, porque a pessoa não foi ela que deu causa àquele dano, àquela morte, não há nexo de causalidade, mas há uma responsabilidade objetiva, ou uma responsabilidade pelo risco. Aqui a doutrina vai mais ou menos neste sentido, aqui é mais fácil. Mais difícil, as questões dos direitos autorais são questões mais difíceis. Depois, outras áreas importantes, a questão no âmbito da produção penal, e que eu sou professor especialista nessa matéria, é uma matéria complicada, digamos, da produção de prova, da prova dedutiva a partir do reconhecimento facial, a partir da geolocalização, a partir dos metadados, fazer deduções, digamos, através do grau de culpa dos suspeitos ou dos arguidos. Isso é uma matéria realmente complicada. Há quem acrescente esse assunto as armas automáticas mortíferas, ou seja, os drones da guerra, é um outro assunto, mas eu acho que esse assunto não é bem um assunto de inteligência artificial. Há vários filmes, como sabem, em que está o soldado num gabinete num país, nos Estados Unidos, e que está a matar pessoas, por exemplo, no Extremo Oriente. Há um filme, um salvo filme, não sei agora qual é o nome desse filme, que até eu vi, e depois ele tinha o dilema, porque ele queria matar um terrorista na sua casa, mas de repente, ao lançar a bomba pelo drone, de repente aparece uma criança ao lado do terrorista. E ele já não pode abortar aquele lançamento da bomba e mata o terrorista, mas também mata a criança que não tem culpa nenhuma. E, portanto, isto, autores consideram o assunto do direito autoral, eu acho que não é. Acho que é um assunto de direito humanitário e, em que, como sabem, não pode haver a matança de inocentes, porque no direito humanitário os inocentes estão excluídos do campo de ação. E aqui o drone, a arma que o drone lança, é uma arma como outra qualquer. Tanto faz ser uma granada, ou uma espingarda, ou um tiro de uma pistola, o drone é uma arma como outra qualquer. Se for um drone que projeta uma arma de destruição, é a mesma coisa. Assim como também é uma arma qualquer o ciberterrorismo ou a ciberguerra, quando a guerra enfim, afirma através da destruição das estruturas informáticas de um país. Como sabem, houve um país na Europa que foi altamente atingido por um ataque informático demolidor, que foi a Estónia, ficou paralisado durante um mês, em que houve um ataque informático, enfim, piadas informáticas, não foi bem um ato de guerra, mas destruiu por completo todas as estruturas eletrónicas do país. E, portanto, isso tem os seus custos. E, portanto, era isto que eu vos queria dizer, porque aqui o seu professor já esgotou o tempo e é tolerante, mas não tanto, e, portanto, vamos ficar por aqui.
Já agora deixo aqui a imagem do Manual de Direito Constitucional. Eu já agora tenho aqui também o tal Manual de Direito Constitucional que lancei aqui em Moçambique em 2015. Eles têm na biblioteca, eu tive a ocasião de oferecer, mas já agora também aproveitava esta ocasião, se me permite, Sr. Moderador, para vos dar conta de 2 mais recentes livros. Um deles é este sobre direitos fundamentais, que foi publicado no ano passado. Aliás, quero ver se agora faço o meu próximo passo, realmente fazer uma nova edição mais completa, incluindo esta parte dos direitos humanos digitais deste livro, Direitos Fundamentais. E o meu mais recente livro mesmo, lançado em maio, é este. É outro assunto diferente deste. É Direito da Religião. É, digamos, um livro de direito eclesiástico. Aliás, tem uma parte que é direito comparado lusófono. E, portanto, um livro também que me deu um prazer fazer. E foi lançado em maio deste ano. Mas muito obrigado pela vossa atenção e desejo as melhores felicidades. Espero que esta minha intervenção seja aqui um aperitivo, o mata-bicho, digamos assim, para começarmos este dia desta conferência, embora marcada sobre a inteligência artificial e o direito. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor Bacelar Correia. Dos 40 minutos previstos, houve 55. Ponderámos em 15 minutos. Uma grande tolerância. Agora, meus caros, como disse no princípio, vamos conversar com o professor